Olá! Vamos mergulhar hoje numa história impactante do Evangelho de Marcos. É um momento de tensão máxima, sabe? Que coloca lado a lado os princípios de Deus e as regras dos homens e revela uma verdade muito, muito profunda. E tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta que, mesmo vindo de uma história tão antiga, parece que foi feita pra gente hoje em dia. Ela prepara o terreno para um conflito bem dramático. Imagina o cenário, uma sinagoga, no sábado. Só que, olha, o clima tá longe de ser tranquilo. Na verdade, isso é como se fosse o segundo round de uma briga que já tinha começado antes sobre a autoridade de Jesus. E quem são os personagens nesse palco? Bom, a gente tem três figuras centrais e cada uma quer uma coisa completamente diferente. E é essa dinâmica que cria toda a tensão da história. Bem no meio disso tudo, o pivô da história toda é uma pessoa que está sofrendo. A condição dele é o que dá início a tudo. E o sofrimento dele é visível, é real, tá ali na frente de todo mundo. E é aqui que a história dá uma virada daquelas. Jesus não vai simplesmente agir. Ele vai mais fundo. Ele desafia a base de tudo que os seus oponentes acreditavam. Olha só a atitude de Jesus. Ele não deixa a situação passar batida. Ele chama o homem e o coloca bem no centro, na frente de todo mundo. A necessidade daquela pessoa vira o foco principal. Ninguém pode mais ignorar. E aí vem a pergunta. Mas não é qualquer pergunta. É uma daquelas que coloca todo mundo contra a parede. Uma pergunta que força uma escolha e que ia revelar a verdadeira intenção de quem estava ali. E a resposta? O silêncio. Um silêncio que grita, né? Que diz tudo. Ele mostra um coração tão endurecido que não consegue nem defender a própria posição. A partir daqui, a gente vê dois mundos batendo de frente. De um lado, um caminho que leva à vida, à restauração. Do outro, um caminho que leva à destruição. Duas visões de mundo em rota de colisão. E antes mesmo do milagre acontecer, o texto faz questão de mostrar o que Jesus estava sentindo. E é uma mistura forte, sabe? De um lado, uma indignação, uma raiva contra o pecado daquele sistema. Do outro, uma tristeza profunda pela dureza do coração das pessoas que estavam presas naquilo. Com um comando simples, direto, estende a tua mão. E pronto. A mão do homem é completamente restaurada. Aquele dia, que era para ser só de regras rígidas, se torna um dia de vida nova. E agora, olha só que ironia absurda. De um lado, Jesus usa o sábado para restaurar uma vida. Do outro, os líderes religiosos usam o mesmíssimo sábado para começar a planejar uma morte. Então, no fim das contas, qual é o X da questão aqui? A gente percebe que a briga não era só sobre uma regrinha do sábado. O buraco é muito mais embaixo. O que essa história escancara é o seguinte: a lei, na sua essência, sempre foi feita para promover a vida, para restaurar. Mas o legalismo vira isso de cabeça para baixo. Ele coloca a regra acima das pessoas. Essa passagem é antiga, mas ela conversa diretamente com a gente hoje, né? Traz umas reflexões bem fortes. Por exemplo, como é possível defender as doutrinas corretas, mas com atitudes totalmente erradas? Mostra que o legalismo endurece o coração e que Jesus sempre coloca as pessoas em primeiro lugar, acima dos sistemas. E a história termina, mas deixa uma pergunta no ar para todo mundo. Diante da necessidade de alguém, qual é a reação? É de misericórdia ou é de julgamento? Para fechar, tem uma frase que resume tudo de forma brilhante. É um pensamento para levar. O sábado foi feito para dar vida, mas o legalismo sempre escolhe a morte.